CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, edifício Geoffrey Maia, 505, sala 803. Olá, bem-vindos. Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. O nosso entrevistado do Saúde em Pauta de hoje é médico urologista, formado pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência médica em cirurgia geral e urologia no Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Confederação Americana de Urologia. É diretor do Centro Avançado de Urologia na nossa cidade. Ele é o Dr. Roberto Mioto e vai falar sobre câncer de próstata, prevenção, diagnóstico e tratamento. Dr. Roberto Mioto, muito prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer a lembrança do meu nome para falar aqui para vocês no Saúde em Pauta. E vamos tentar esclarecer alguma coisa aí sobre o tema que é câncer de próstata. Certamente, você que nos assiste, esse tema é de grande interesse. Preste bem atenção, o câncer de próstata tem incomodado muita gente, é um assunto muito conversado, muito falado, mas você vai ver que a prevenção, o diagnóstico correto e o tratamento vai esclarecer muitas dúvidas suas e vai certamente dar um alento a quem tem algum problema. Doutor Roberto, o que é próstata e qual é a função da próstata? A próstata é uma glândula ligada ao sistema reprodutor e genital masculino. Ela é responsável pela produção de um líquido claro, tá? Que corresponde a mais ou menos 30% do volume do ejaculado, do volume do líquido seminal. Ela é rica em substâncias alcalinas, o que facilita, quando o líquido é localizado na cavidade vaginal, para anular a acidez vaginal. Isso ele serve como transporte, alimentação e prolonga a sobrevida dos espermatozoides dentro da vagina. Muito bem. Qual a idade ideal para o homem procurar o urologista? Isso varia muito de sociedade para sociedade. A sociedade americana, há pouco tempo, falava em 45 anos. Hoje já ficou estipulado que 50 anos seria uma idade mínima. Mas aí tudo depende da história do paciente e tudo mais. Se o paciente tem, por exemplo, um parente com câncer de próstata, a possibilidade dele já é 25% a mais do que uma população geral. Uma pessoa que não tem parente nenhum, a possibilidade, a grosso modo, é em torno de 16%. Se a pessoa tiver um parente, vai já para 25%. 4 parentes, vai para quase 40%. E assim por diante. Tá? Então, quando a pessoa tem um parente já, história familiar de câncer de próstata, o ideal é que essa pessoa procure a partir dos 45 anos. Fator hereditário, portanto, podemos concluir que é um fator bastante importante. Bastante importante e a ser considerado quanto à idade, né? Quanto mais parentes, mais precocemente. Mais precocemente. Também depende também da raça, a raça negra também tem mais possibilidade e pacientes obesos também devem procurar mais cedo. O câncer de próstata é uma doença que acomete muitos homens. Me parece que o diagnóstico tem sido feito mais precocemente, por isso dá a impressão de um volume maior de câncer de próstata. Ou será o fruto de uma sociedade moderna? Existe alguma prevenção ao câncer de próstata? Hoje, para você ter ideia, o câncer de próstata, espera-se que nos Estados Unidos aconteçam 250 mil novos casos por ano. No Brasil, em torno de 62 pessoas para cada uma população de 100 mil habitantes, a mais ou menos todo ano. Tá? A prevenção, não existe bem uma prevenção, ela está relacionada muito, prevenção tem que ser mais cedo, porque quando os pacientes
de herança. Estou na faixa de risco. De faixa de risco, de 50 anos, hereditários, os pacientes que têm história familiar, os pacientes negros, como eu falei, a obesidade, também tem que procurar mais. E como prevenção, é só mais uma prevenção de você ter o diagnóstico precoce para você elevar a taxa de sucesso de tratamento. Mas a prevenção, a grosso modo, seria sedentarismo, evitar sedentarismo, tá? Tem que fazer atividade física. Sim. Está já relacionado que a atividade física é prevenção para vários tipos de câncer. A redução do peso, a obesidade também, alimentos saudáveis, tá? E basicamente isso aí. Existem algumas coisas relacionadas a licopeno, que é uma substância das frutas vermelhas, a selênio, a outras vitaminas, mas isso não tem nada muito bem comprovado e nada sedimentado. Talvez aí nos primeiros sinais de retenção de urina também, e mesmo que não esteja numa faixa aí de maior risco, mas também procurar, né, o médico logo cedo para saber se a retenção de urina pode ser um sinal precoce, a dificuldade de esvaziar a bexiga, né? Poder pode, só que o problema é o seguinte, o câncer de próstata, principalmente nas fases iniciais, é totalmente assintomático. Assintomático? Não tem sintoma absolutamente de nada. Ah, sim. Tá? Quando você tem um câncer de próstata um pouquinho mais sintomático, ele provavelmente sugere já alguma coisa mais avançada. Ou quando ele está associado a um quadro de hiperplasia benigna da próstata com aumento. Então ele pode ter sintomas como aumento da micção noturna, esforço miccional, urinar toda hora, dificuldade para urinar, entendeu? Até sintomas muito mais agressivos quando o câncer já é mais prolongado, como anemia, dores ósseas e tudo mais. Então esses sinais aí podem ser uma próstata hipertrofiada, né? E ser uma questão benigna, né? Das Pode, pessoas, exatamente. Né? Não tendo aquela faixa de risco. O sintoma não é patognomônico, ou seja, relacionado só ao câncer. Sim. Visto que a maioria a gente pega até com pessoas assintomáticas e que vai fazer. Por isso que o preventivo é necessário. Doutor Roberto, a sociedade machista, né? A sociedade latina, ela é machista e ela é preconceituosa Sim. em relação a procurar o urologista. O senhor pode dar uma palavrinha sobre isso aí? Realmente, o medo é o toque retal, né? O toque da próstata. Infelizmente, a próstata está localizada num lugar de difícil acesso. Então, é através do toque que a gente praticamente faz esse diagnóstico. Não só com o toque associado ao PSA, que é a dosagem do antígeno prostático específico, que é uma substância que também não é só relacionada somente ao câncer, mas nos casos de câncer, ele cresce muito mais, ele se eleva. Então, essa substância é praticamente um dos grandes diagnósticos do câncer de próstata, foi a partir da década de 90, quando foi descoberto o PSA. E a partir dessa... Recente, hein? Exatamente. E a partir dessa década, exatamente que os cânceres de próstata começaram a ser diagnosticar os cânceres de próstata muito mais precocemente. Pela elevação do PSA. acentuada. Porque muitas vezes a pessoa vai ao urologista, faz o toque não tem absolutamente nada, tá? É totalmente normal, não tem anormalidade nenhuma, mas você vê a dosagem do PSA no sangue. E aí essa dosagem que vai levar você a fazer a suspeita e correr atrás dessa normalidade. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? E como é feito esse diagnóstico? Como eu falei para você, tanto pode não ter sintoma absolutamente nenhum, nos casos iniciais, em cânceres mais restritos à próstata, como podem ter sintomas comuns também até a hiperplasia benigna também, que é aumento da frequência, jato urinário fraco, urinar muito à noite, dificuldade para reter a urina, sintomas miccionais, geralmente isso, né? Visto que a uretra passa no meio da próstata. Então, quando ela aumenta, ela obstrui o fluxo urinário que normalmente acontece. Sim. Então, o diagnóstico, praticamente, o paciente, então, digamos, um homem vai com 50 anos, vai ao seu consultório, você vai colher a história dele, ver quais são os sintomas e vai fazer o toque retal para ver essa próstata, tá? Digamos assim, a grosso modo, é como se você estivesse palpando uma próstata normal, mas como se fosse um queixo aqui da gente. Está palpando aqui.
O volume. Exatamente, uma próstata normal. Sim. Aí você vai ver se tem um aumento da próstata, se você tem nódulo, se tem alguma área de endurecimento, Sim. se tem A uma textura, irregularidade, a textura toda. Aham. E isso vai levar você a uma suspeita de ter um tumor. Isso nem sempre acontece, porque muitas vezes você palpa uma próstata que ela é totalmente normal, como eu falei. Aí você tem que ter a dosagem do PSA. Sempre se faz o PSA associado ao toque retal. Sempre. É. As pessoas falam até, eu já fiz o PSA, não quero fazer o toque. É alguma coisa, mas pode passar 20% errado, porque muitas vezes não só o aumento do PSA está associado, mas você pode ter um aumento de PSA, mas com o toque da próstata normal. E pode ter também um PSA aumentado e tem uma próstata que tem um nódulo qualquer. Sim. E você, só pelo nódulo, esquecendo até o PSA que está normal, e você com o toque, você palpa uma área endurecida que também é suspeita. Então, o que tem que se fazer é PSA mais o toque retal, mais o toque prostático. O ultrassom seria um complementar também? O ultrassom, ele é mais basicamente para você ver melhor, porque quando você faz o toque, você tem uma palpação só da parte externa da próstata. O ultrassom, ele vê não só a próstata, como avalia o tamanho dela real e também a bexiga. A bexiga, entendeu? Uhum. Mas o ultrassom, Parede da bexiga, o ultrassom não consegue diagnosticar por ele só um tumor. Sim. Tá? Ele é mais usado até muitas vezes quando ele é pela via transretal, Sim. que ele vai quando tem algum nódulo. Aí sim ele pode ter um diagnóstico, localizar um nódulo, alguma coisa. Mas muitas vezes, o que eu falei para você, muitas vezes o parênquima da próstata, o tecido prostático, ele é igualzinho como outro qualquer. Então você não consegue definir onde tem alguma lesão. E ele é usado, então, ultrassom mais quando a gente faz até biópsias dessa próstata, faz através do ultrassom transretal, quando não se acha o nódulo. Suponhamos que você tem como se fosse uma laranja. Você tem uma semente ali. O ultrassom vai lá, localizou a semente. Então ele vai lá e vai biopsiar aquela semente. Mas ele biopsia outras partes também. Sim. Se você fizer o ultrassom, não tem semente nenhuma, mas você tem tudo para ter um tumor de próstata, ele faz o que a gente chama de biópsias aleatórias. Ele faz biópsias em quadrantes da próstata, tá? Ele faz alguns quadrantes e tal, e colhe aí 12 a 15 fragmentos para mandar para exame, porque muitas vezes nisso ele sabe que o ultrassom é mais periférico, digamos assim. Se você tem uma laranja, como parodiando uma coisa, então você tem os gomos, geralmente são de hipertrofia benigna. Sim. E a casca é onde dá o câncer. Sim. Tá? Então a gente faz mais esse mapeamento na casca e faz as biópsias nesses lugares. Muito bem. Uma vez diagnosticado o câncer, qual é a conduta terapêutica? Qual é o tratamento? Esse tratamento, ele tem cura para o câncer de próstata? Tem. Tudo depende do estágio que você diagnosticou o câncer. Sim. Tá? Você fez um preventivo, tal coisa, você diagnosticou um câncer, que a gente vai falar que ele é só restrito à próstata, não tem metástase à distância, tá? Sim. Isso você, lógico, você vai chegar a essa conclusão depois de fazer a biópsia, ver o tipo histológico, o grau de agressividade desse tumor e tudo mais. E fazer o que a gente chama de estadiamento no paciente. Você vai fazer outros exames para avaliar o resto do corpo, para ver se não tem alguma doença já instalada em algum lugar. Sim. Uma vez que você diagnosticou esse câncer que está restrito à próstata, você vai propor uma terapêutica para esse paciente, que é uma terapêutica que você consegue, dependendo do estágio que você está, até 85%, 87% de cura, tá? Sim. Meio diagnosticado. A terapêutica vai depender não só de cada paciente, como da opção dele também e sua. Então, se você tem um nódulo de próstata que você quer curar ele, você pode oferecer para ele uma radioterapia, tanto externa, que a gente chama de radioterapia conformacional, ou uma radioterapia com implante de células radioativas dentro da próstata, que seria a bracterapia. Tá? Isso no caso de preservar a próstata, né? Isso no caso de preservar a próstata isolado. Ou aqueles pacientes que você eventualmente tem um alto risco cirúrgico. Então, para você não expor o cara numa cirurgia muito grande, alguma coisa, você pode oferecer isso para ele. Tá? Ou você pode
optar pela cirurgia. A cirurgia, como eu sou cirurgião, eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Mas a cirurgia tem uma grande vantagem, porque você tira toda a próstata, você tira os gânglios de drenagem que poderiam ter tumores, tá? E com isso tudo você manda isso para o exame histopatológico e você tem um melhor estadiamento do que realmente está acontecendo no seu organismo. Já a radioterapia, você queima aquilo tudo, ela também tem o problema de queimar também estruturas vizinhas, como o reto e tudo mais, a bexiga, que podem dar problemas depois, então tem esse problema. Mas a cirurgia você tira tudo e manda para exame. Se eventualmente sobrou alguma coisa a nível de micrometástase, alguma coisa, você ainda tem um artifício de poder usar também, eventualmente, complementar com uma radioterapia e curar esse paciente quase com a mesma coisa. A quimioterapia é uma terapia associada no câncer de próstata? Não, a quimioterapia, na verdade, é para os cânceres de próstata mais avançados. Sim. Tá? Antes da quimioterapia, tem outras coisas que a gente faz. Quer dizer, uma vez que você fez essa escolha da radioterapia, por exemplo, o cara ele não quer radioterapia, ele vai querer uma cirurgia. Aí você, na cirurgia, é que existem as evoluções. Você tem vários tipos de cirurgias. Você pode fazer uma abordagem aberta cirúrgica e tirar a próstata, você pode fazer uma abordagem perineal, também no períneo, que também tira a próstata, por lá em casos mais precoces, e as técnicas mais avançadas hoje, como as laparoscópicas, tá? E a robótica. Né? A robótica, o que varia nisso praticamente é o grau de invasão. Você faz, em vez de uma cicatriz desse tamanho, você faz pontinhos e você vai lá com a tecnologia. Só que a tecnologia tem o seu preço, né? Sim. E isso é realmente caro. Mas em termos de conduta, a cirurgia, a robótica ou a laparoscópica, os resultados praticamente são os mesmos. O paciente pós-tratamento do câncer de próstata, como é o futuro desses pacientes após esse tratamento? Que tipo de vida vai levar? Qual é o futuro dele? As inconveniências do tratamento para o câncer de próstata são relacionadas principalmente à disfunção erétil, né, à impotência sexual, disfunção erétil, e também a distúrbios miccionais, como a incontinência urinária. A incontinência urinária geralmente acontece nos primeiros dias, tá? E essa incontinência em torno de menos de 8% dos casos. E ela geralmente vai melhorando, geralmente se resolvendo no final de 1, 2 anos, ela fica legal. Tá? Já a impotência também ela acontece no começo, porque os nervinhos da ereção, os erigentes, eles passam muito pertinho da cápsula prostática. E algumas vezes, ou eles são invadidos pelo tumor, ou durante a cirurgia você acaba lesando eles, ou até por corrente elétrica, ou lesando porque você tem que tirar mesmo aquele tecido, e aí você tem dificuldade de ereção. Essa ereção também, nos primeiros 6 meses, não costuma ser muito boa, é ruim, mas pode também melhorar ao longo de 1 ano, e muitas pessoas podem até ficar 2, 3 anos para voltar à sua ereção. Podem não ter aquela ereção maravilhosa que tinham antes, ou até muitas vezes, como é uma doença de pessoas acima da 6ª década, dos 50 anos, muitos pacientes já têm um problema de ereção. Né? Algum sinal. Então isso aí tende a piorar. Mas com a associação de outras drogas, existe tratamento para ambas as coisas, tanto incontinência como para impotência. Aliás, desde já estamos caminhando para o final do programa, mas desde já quero deixar um convite para o senhor voltar aqui outro dia para falar exatamente sobre essa área da disfunção erétil. Será um prazer. Eu sei que é uma área de grande conhecimento seu. Sem problema. E pode ajudar muito nisso aí. Com todo prazer. Eu gostaria de deixar o tempinho final do programa para o senhor deixar uma mensagem de conscientização aos homens contra esse problema. Eu gostaria de falar realmente que todo homem, a partir dos 50 anos, tem que realmente procurar o seu urologista. Esquecer essa vergonha, esquecer esse preconceito. O toque prostático é um exame bastante simples, bastante rápido, é indolor, é incomodativo, mas pode salvar a sua vida. Tá? E alertar também as mulheres, que as mulheres são muito importantes nisso.
Porque muitas vezes elas que carregam o marido à força para lá, entendeu? Aí. Leva pela orelha mesmo, tá? Mas tem que ser assim, porque senão muita gente desiste de procurar por causa desse preconceito. Não muda a vida de ninguém, um simples toque, e pode mudar, sim, a sua vida se você faz um diagnóstico precoce e tem uma chance de cura de 87%. Doutor Roberto, eu agradeço muito sua aula magna sobre o tema. Eu tenho certeza que para você, telespectador, foi de grande valia essa orientação. Fica patente que o diagnóstico precoce certamente é fator determinante no sucesso de qualquer doença, né? E o câncer de próstata não é diferente. Então, procura o urologista, procura fazer o acompanhamento anual e, se for necessário, até, se o médico achar que o espaço menor, né, de 6 em 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano, faça o seu controle de próstata. Eu tenho feito o meu, esse ano já fiz e, graças a Deus, está tudo bem. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. IONF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.